Nossa, impressionante como com reflexo não dá pra ver nada, né? Olá pessoal, você está no canal das Antiga 80, meu nome é César e o que você vai ver no vídeo de hoje? Hoje eu vou fazer um Senta que lá vem história. Você vai entender por que se chama Senta que lá vem história e basicamente é uma sequência que eu faço aqui no meu canal, onde eu conto algumas histórias que a gente escutou ou até mesmo vivenciou com relação a essa geração de equipamentos, né? Equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa aí. Então é isso. Mais um Senta que lá vem história, uma sequência que eu já faço aqui. A playlist de outros Senta que lá vem história vão estar na descrição. Então é isso. Lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, 90, comparativos, opinião sincera, dicas, lives, Senta que lá vem história, lives analisando o mercado do som vintage, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. Não esquece aí de dar o like para ajudar. E como plano de fundo aqui eu tô com a minha linha Exotec, né? O que você tem aí, César? Que equipamento que é esse? Ah, se você não conhece aqui, é o equipamento, digamos assim, sei lá, o equipamento mais interessante, mais legal, mais completo da Gradiente, talvez. Linha Exotec, tá? Não tá completa? Não, não tá completa. Por quê? Porque falta algum equipamento aqui. O que tem aí, César? Quais são os equipamentos que tem? Bom, tem, além do pó, né? Pra quem sabe, eu já postei vídeo aí do tal do colecionador, então tem que tomar cuidado. Mas além de muito pó, você tem aqui um Power H2, certo? Um Power amplificador, um segundo Power aqui, o A2, tem um pré-amplificador P2, um equalizador, o E2, aqui você vai ter o sintonizador T2, aqui você vai ter um tape deck, um D2, puxa, duplo deck, César? Não, não é, original não é. Aqui você tem um outro D2, um outro tape deck, aqui você tem um CD player, aqui você tem um enchimento que a Gradiente inventou, sei lá, isso aqui é para um outro Senta que lá vem história, tá? Mas aqui o enchimento aqui, a gente pode contar a história disso aqui um outro dia. O rack, né? O AR2, pode ter também o RK2, que é um que tem as portinhas laterais aqui. Na verdade aqui não poderia ter toca-disco Martins, tem que ter uma RP2, mas é isso aí. E aqui fechando, né, um equipamento para você que não conhece, aqui ó, vai pegar o meu reflexo aí, e aqui tá indo embora aqui a linha 800 da Cygnus, num rack que tá ali, ó. Infelizmente, né, a gente vai ter que começar a minimizar as coisas aí. Bom, então é isso. Qual é a história que você vai contar pra gente hoje, César? Então, é uma história aí que a gente viveu, né? Principalmente comercializando esse tipo de equipamento aqui. O sol está batendo bem aqui agora. Minha linha Exotec está abandonada, como você está observando aqui. Aqui eu tenho um Polysystem Hack 2, vai ver o reflexo, meus discos aqui. Então, a minha linha aqui está abandonada e eu preciso dar um jeito nela aqui, fazer uma revisão e tudo mais. É por isso que algumas coisas estão indo embora. Bom, vamos lá, qual que é a história, né? Então uma vez chegou uma pessoa e falou assim para mim, puxa vida, eu não aguento mais e tem tudo a ver com a linha Exotec, aguarde aí. Eu não aguento mais meus amplificadores. Por quê? Eu escuto minha rádio aqui à noite, baixinho às vezes. Quando eu estou escutando alto, sem problema nenhum. Mas às vezes eu estou escutando meio que baixo aqui meu som, né? Eu tinha um som bem legal. E aí eu toda hora tenho que ficar apertando o botãozinho, queimar o contato e tudo mais. E quais são os amplificadores? Era mais do que um que ele tinha, hein? Quais eram os amplificadores que ele tinha? H2. E aí, para quem sabe, né, aqui existe um botão onde você tem uma sensibilidade do áudio. Então isso aqui tem que estar bem limpinho, bem lubrificado, porque sim, né, se você deixa o volume bem baixo e está sujo aqui, ele pode causar algum tipo de ruído, algum tipo de falhar um canal, esse tipo de coisa, né? São problemas de chaves dessa época. Então você vem aqui dar uma mexidinha nele ou faz uma limpeza, sem problema nenhum ela volta. No VU também é a mesma coisa, né? Então ela volta sem problema nenhum. E aí a pessoa falou assim, puxa, eu não aguento mais esse negócio aí, tem que ficar mexendo ali, vou escutar baixinho, para um canal, funciona, talvez até o amplificador dele se fosse da primeira geração, com aqueles bornes chatos também, não aguento mais esses aparelhos velhos. É isso que ele me falou. Não aguento mais aparelho velho, né? Isso que ele tinha equipamento há um bom tempo já, né? Falou assim, não aguento mais, vou trocar tudo por coisa nova. Deu, beleza, né? O que você quer fazer? Quero vender os H2. Então venha que eu tenho interesse. Beleza, aí ele pegou os H2 e tal. Acho que não sei se eram 3 ou 4, não lembro, mas sei que tinha os H2. E ele trouxe lá os H2, eu olhei, beleza, tal, sem problema nenhum. Quanto que você quer? Quero tanto, tal. Comprou o H2, beleza, fomos lá, fizemos um monte de revisão nos H2.
Aí, com certeza, né, nessa época era papum. Assim como hoje. Se eu pegar esse H2 aqui e anunciar ele por 2 conto, vai embora sei lá, em minutos, em horas, né? Do estado que ele está aqui, 2 conto é rapidinho. Então era mais ou menos isso, né? Pega aqui, já foi. Então pegamos o H2, fizemos uma limpeza, uma geral no H2 lá e tal. Com certeza já apareceu o comprador e pá, né? E aí, com certeza, ele pegou e falou assim, cara, vou comprar amplificador moderno. Não aguento mais ficar escutando o som baixo ali, ficar falhando o áudio, não aguento mais. Beleza, sem problema nenhum. Aí ele foi lá, não sei o que ele comprou, né? Comprou um equipamento moderno. Mas como a pessoa tinha um som forte, né? 3H2, então provavelmente ele comprou potência. E esse foi o erro que ele cometeu aí, né? Se você quer se desfazer do teu equipamento antigo e quer comprar coisa moderna, é complicado. Não deu aí algum tempo, sei lá, 1, 2 meses, alguma coisa assim, ele aparece de novo lá. Daí ele aparece lá e fala assim, puxa vida, e os meus amplificadores? Os teus amplificadores já foi tudo. Ele, puxa vida, eu queria comprar eles de volta, não sei o que, mas por que você queria comprar eles de volta? Você não estava com eles com problema e tal? Não, mas foi a pior besteira que eu fiz. Por quê? Por que ele fez? Ele vendeu os H2, porque fazia aquele barulhinho e tal, falhava. E aí ele foi lá e comprou com potência moderna. Claro que se você comprar potência moderna supra-sumo, né, talvez não tenha esse problema. Mas foi lá e comprou, sei lá, Watson. Comprou potência moderna. E qual é a diferença de uma potência moderna para essas aqui, no mesmo nível? É a dissipação. Isso aqui tem dissipação por física, dissipadores. Então, digamos assim, se liga ela, vai fazer que tipo de barulho? Barulho do trafo e mais nada. Porque não tem que fazer barulho no aparelho desse. Zero praticamente. Né? Porque é só dissipação via física, certo? Só que o que ele fez? Ele comprou potência moderna. E como é a dissipação de equipamento moderno? Por cooler. Então, se você gasta uma fortuna numa potência que tem cooler, ou num receiver ProLogic, ou qualquer outra coisa, aí um aparelho supra-sumo, um amplificador super top, que utiliza cooler, ali vai ter um monte de tecnologia, de avanço, para que aquele cooler não te incomode. Consegue entender? Agora, se você compra uma potência aí simples, que as pessoas, que a fábrica que montou sabe que você vai usar no pau, e que um barulhinho do cooler não vai te incomodar, certo? Mas, porém, contudo, entretanto, na hora dele ligar o equipamento dele lá, ele, beleza, porra, potência moderna, não dá problema e tal, mas com certeza chegou à noite, o que ele fez? Baixou o volume, vamos curtir aqui minha radinho, minha Ouro Verde FM, né, num voluminho baixo, para mim poder, para não incomodar os vizinhos, alguma coisa assim, e aí o que acontece? Ele escutou a Ouro Verde? Não, o que ele escutava? Escutava o cooler trabalhando. Por mais que você coloque um cooler zero, tipo, é um cooler super extra master, super top, não faz barulho, certo? Zero ruído no cooler. Mas se você pega um projeto de um amplificador que tem uma câmera, né? Câmera não, uma câmara de ar, né? Se você pegar alguns equipamentos, ele tem, não é simplesmente o cooler aqui, mais nada. Ele tem uma câmara onde vai todos os transistores pendurados ali, e a câmera corre até o final lá. Aí às vezes você tem um cooler lá atrás que puxa, um cooler aqui que empurra, então tem um cooler aqui empurrando o ar e um lá puxando o ar, né? E tem que estar sincronizado, senão dá pau. Então, por mais que os coolers não façam nada de barulho, zero barulho, certo? Em metro, não faz barulho. Mas, cara, não tem como. O ar percorrendo por aquela câmara, certo? Vai fazer barulho, né? Vai fazer, sabe, o vento, quando você entra num túnel, está dirigindo o teu carro, aí você entra num túnel, faz o vento. É isso, tanto é que os túneis aí que o pessoal faz tem que ter exaustão, né? Tem que... Então o que acontece? O vento cruzando o túnel ali de ar faz um barulho. Você escutando o volume num volume razoável, aquilo ali vai ser imperceptível. Você num show de rock, você num show da, sei lá quem aí, do Pablo Vittar, correto? A potência está lá no palco, as caixas estão para cá, o público está do outro lado, ninguém nem escuta o barulho do cooler. Mas se já escutou, você já imaginou você escutando a tua Ouro Verde aí, né? Que é uma rádio clássica aqui, rock clássico. É rock balada, né? Clássica assim, gostoso de escutar. Deve ser escutando à noite lá para não incomodar os vizinhos, bem baixinho, e aquele troço assim como um computador.
Porque o computador às vezes está lá fazendo aquele barulho, você está fazendo outras coisas. O computador está ali, mas o som fazendo aquele barulho. Então, claro, né, que ele voltou e falou assim, puxa vida, foi a pior besteira que eu fiz ter comprado equipamentos modernos. Por quê? Porque agora fica fazendo um barulho pior, o barulho era pior do que ficar falhando aqui a nossa sensibilidade do áudio do H2. E aí ele queria comprar os amplificadores dele de volta. Mas é claro que, com certeza, se ele está escutando, se ele assiste esse canal, se ele se identificou com essa história, ele vai lembrar, puxa, deixa um comentário aí, foi a pior besteira que eu fiz na minha vida. Por ter trocado as minhas amplificadores antigo, que por mais que fizesse um barulhinho na chave, mas era só limpar e tudo mais, do que uma potência moderna de baixo nível, que faz uma barulheira danada, como já expliquei, por causa do cooler, né? Então é isso, esse foi o Senta Que Lá Vem História. Alguém que se desfez do equipamento desse, achando que ia comprar uma coisa moderna, que não ia ter os problemas que um equipamento desse aqui pode ter, e acabou comprando outros problemas até piores, né? Com certeza, você escutar um cooler na tua orelha, você curtindo uma musiquinha baixinho, deve ser horrível. É por isso que esses receivers ProLogic e tal, que utilizam cooler, eles têm ali uma, como eu disse, né? Vou repetir, eles têm uma tecnologia ali, tem uma engenharia para justamente você não identificar que o cooler está tocando, né? O custo daquela engenharia ali, com certeza é muito maior do que uma potência de baixo nível aí, que o cara simplesmente põe o cooler grudado ali em cima dos transistores e que faça barulho, dane-se, né? Não tenho problema com barulho, é uma potência, vai usar no show, vai usar na igreja, vai usar não sei o quê, né? Aí quando você põe dentro de casa, você começa a escutar aquele barulho e claro que começa a incomodar. Então é isso, esse foi o Senta Que Lá Vem História de hoje. Deixa aí um comentário se você já teve algum problema parecido, conhece alguém que teve esse problema também, conhece alguém que se arrependeu de ter vendido um equipamento desse, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar, porque eu tenho muito serviço aqui, não é à toa, né, que infelizmente algumas coisas têm que ir embora, ó, linha Exotec aqui parada há não sei quanto tempo, talvez um vídeo aí testando um por um, quem sabe, talvez um vídeo falando sobre isso aqui, também seria interessante. Talvez um vídeo conhecendo a linha Exotec, puxa, teria que ter, né? Mas eu teria que fazer uma boa limpeza nos equipamentos aqui antes. Ah, César, você ia falar do duplo deck. Não, a linha Exotec você poderia ter opcional o reflexo aqui é complicado. Você poderia ter opcional dos dois decks? Poderia, certo? Mas eu vou falar aqui no bônus do vídeo então agora. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar. E se for o Senta Que Lá Vem História, deixa um comentário sobre a história que eu contei aqui nos comentários. Então, resumidamente aqui, né? Por que não vale a pena trocar o deck que está aqui por uma peça que é o que completa aqui? Porque não vale mais a pena. O crossover, o CX2, se eu te mostrar aqui, olha, puxa, eu poderia te mostrar aqui, hein? Cara, se tivesse meio que fácil aqui nos meus catálogos, puxa vida. Eu ainda preciso fazer um vídeo da Exotec, daí o sol tá batendo aqui, tirando um pouco do fungo, né, dos mofos. Então o que acontece? O CX2 era a peça mais barata que tinha aqui. A peça mais barata do que do Presque, talvez, né, que seja do tuner, com certeza, do equalizador, era a peça mais barata que você encontrava aqui. Só que não era todo mundo que comprava. Por quê? Porque você tem o A2, e o Pré-2 e as caixas biamplificadas, mas não é todo mundo que conseguia comprar tudo. Então o tuner era bem, o crossover era bem pouco vendido. Mas por ele ser pouco vendido, puxa, eu não sei se eu devo fazer isso aqui, eu acho que eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. É isso aí, inscreva-se no canal, ative o sininho que eu vou falar um vídeo sobre isso, exclusivo sobre isso. Grande abraço, até a próxima.